Livro de Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, a partir do 15. Ele leu o verso 15, 21, 27, 28 e 29. Carta de Paulo aos Filipenses. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 27 em diante. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Amém. 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Meus irmãos, essa carta aos Filipenses, Paulo escreveu da prisão, estava em Roma, no ano 61 depois de Cristo. Essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, em Atos 16. Havia ali uma reunião de oração, e Paulo, ele ouviu uma mensagem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E naquele continente europeu, na casa de Lídia, nasce a primeira igreja, uma igreja evangelística, missionária, que alcançou aquela região. E agora Paulo, ele escreve essa carta, com o propósito de agradecer àquela igreja, as ofertas que Paulo recebia para manter o seu ministério. E Paulo fala aqui na carta que era a única igreja que sustentava o seu ministério, que abençoava o seu trabalho. E ele agradece. E ele também fala sobre alegria, sobre humildade. E é uma carta também que fala sobre pureza íntima e a unidade da igreja. E aqui Paulo também desmascara os falsos profetas. No primeiro capítulo dos Filipenses, Paulo divide em 4 partes. A primeira parte, Paulo ora pelos filipenses. Paulo pede para que eles pudessem perceber, enxergar toda a vontade de Deus, acertar o alvo da vontade de Deus. Paulo pede para que eles pudessem ser pessoas íntegras, para que eles também não fizessem ninguém tropeçar, e que eles começassem bem e terminassem melhor ainda, porque não é importante apenas começar bem, terminar bem é fundamental. Então Paulo intercede, Paulo agradece, Paulo abençoa. E também o segundo ponto da carta, ele não apenas pede à igreja para ser cheio do Espírito Santo, entender a vontade de Deus, acertar o alvo da vida, mas Paulo fala também os propósitos do sofrimento que ele teve. Um homem que foi perseguido, aprisionado, torturado por causa da sua fidelidade ao Evangelho. E ele escreve aos Filipenses, uma igreja muito amada do apóstolo Paulo, e fala o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E ele fala o seguinte, que tudo que aconteceu com ele, toda a sua perseguição, contribuiu para o avanço do Evangelho. Para que eles não pudessem ficar tristes, porque Deus teve um propósito tremendo nas prisões do apóstolo Paulo, nas suas lutas contra os adversários. E ele diz que toda a guarda pretoriana conheceu a palavra do Evangelho, toda a guarda imperial, demais pessoas da casa de César. E a palavra de Deus diz também, que Paulo diz que a maioria dos irmãos foram encorajados a pagar o preço,
a imitar o apóstolo Paulo, a sofrer por causa do Evangelho. Ele fala que os irmãos foram encorajados a com mais ousadia a pregar a palavra de Deus. Na verdade, Paulo diz assim, as minhas tribulações contribuíram com o avivamento da igreja. O entusiasmo, coragem, disposição para o serviço, para a pregação, a região inteira foi impactada com a palavra de Deus. Então Paulo, primeiramente ele ora pela igreja, depois ele fala os motivos do sofrimento que ele passou, os propósitos de Deus no sofrimento, o crescimento do Evangelho. Nada pode destruir no coração do Filho de Deus, nenhuma tribulação pode destruir a obra de Deus no coração da gente, nada, só o pecado faz isso. O pecado destrói a nossa vida, mas tribulação, Satanás, o inferno inteiro, nada pode destruir a obra de Deus no coração do seu povo. E Paulo, o terceiro ponto que ele enfatiza aqui no capítulo 1 aos Filipenses, depois que ele intercede, depois que ele fala os motivos do sofrimento, ele fala como devemos pregar o Evangelho. E aqui, no versículo 15 em diante, Paulo fala de 3 maneiras devemos pregar o Evangelho. E ele fala, irmãos, que muitas pessoas pregam o Evangelho de forma errada. Tem gente que prega por inveja, tem gente que pregam porque por discórdia, gente que não tem vida, gente que quer algo em troca, por interesse, tem gente que prega de qualquer maneira. E Paulo fala a maneira correta pela qual devemos pregar o Evangelho. E a primeira maneira pela qual devemos pregar o Evangelho está no verso 15 e 16. Eles falam assim, muita gente prega por inveja, porfia, discórdia, outros, porém, fazem de boa vontade. E o verso 16 fala assim, estes por amor. Então Paulo, ele nos ensina a pregar o Evangelho, em primeiro lugar, de boa vontade. Pregar o Evangelho com prazer, com alegria, como testemunho de Jesus, como estilo de vida, com um profundo desejo no coração. E por amor, não apenas com alegria, com um desejo forte de servir a Deus, mas por amor a Cristo e as pessoas. Porque Paulo ensina para nós que pregar o Evangelho é um dos atos de amor mais fortes que Deus mostra na sua palavra. Quando você prega a palavra de Deus para alguém, é a maior atitude de carinho, de amor a uma pessoa. Por quê? Porque se a pessoa aceitar a palavra do Evangelho, vai mudar toda a natureza, a história, a vida daquela pessoa e de toda a sua família, de toda a sua casa. Então, a pregação do Evangelho é um estilo de vida e também uma forma de demonstração de amor às pessoas. Então, quem prega o Evangelho deve pregar de boa vontade, com alegria, com um desejo profundo no coração de servir a Deus, como estilo de vida, não forçado, não por obrigação, não por causa da religiosidade, mas por obediência e por amor a Deus, e por amor ao próximo, e com alegria. É isso que Paulo ensina, com prazer, de boa vontade e por amor. É uma das expressões de amor mais poderosas que existe. Quando você fala de Jesus para alguém, é porque você quer tudo de bom para a pessoa, porque Jesus é a melhor coisa que pode acontecer no coração de qualquer um, em nome de Jesus. Muda a história, muda o futuro, muda a família, muda o interior, muda a mente, muda, e a pessoa recebe a salvação, ela se torna uma pessoa transformada, uma pessoa realmente, uma nova criatura, uma pessoa abençoada, abençoadora, e a qual Deus habita e transforma totalmente. A segunda razão, o segundo modo pelo qual devemos pregar o Evangelho, Paulo diz assim no verso 21, primeiro de boa vontade, por amor.
Não por obrigação, não por religiosidade. É estilo de vida. Faz parte do seu coração isso. Pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E a segunda coisa, Paulo diz assim no verso 21. Para mim, o viver é Cristo. É uma das palavras mais abençoadas que Paulo fala aqui nesse texto. Porque para mim, o viver é Cristo. Paulo, ele diz esse texto aqui num contexto de pregação. Como devemos pregar a palavra de Deus? E ele fala, para mim, o viver é Cristo. Paulo ensina que devemos pregar a palavra, não apenas de boa vontade, não apenas com amor, com carinho, mas com toda a nossa dedicação a Deus, com toda a força do Espírito de Deus em nosso coração. Pregar o Evangelho com toda a nossa vida, é pregar o Evangelho e saber que tudo seu pertence a Cristo. Paulo fala o seguinte, quando você vive para pregar o Evangelho, viver para Deus, viver para o ministério da pregação, viver para ser usado por Deus, viver para ganhar vidas, viver para salvar vidas, viver para o maior projeto do mundo. Paulo diz, para mim viver é Cristo. O maior projeto de vida para um cristão é viver para a proclamação do Evangelho da paz. É viver para que o maior número de pessoas conheçam a Cristo. Com tudo aquilo que você tem, a sua energia, o seu tempo, a sua vida, os seus bens, tudo que você tem, dedique-se a isso, à pregação, à proclamação do Evangelho, a levar pessoas a Cristo, a tornar conhecido o Evangelho, que transforma, que salva, que muda, que restaura, que liberta, que cura. Ele pode salvar a alma de uma pessoa, ele pode mudar uma família inteira, uma nação inteira, uma cidade, uma igreja. Então Paulo fala, para mim, o viver é Cristo. Eu prego o Evangelho de boa maneira, de boa vontade, eu prego com amor, mas eu prego com força, eu prego com dedicação total, eu prego com todo o meu entusiasmo, e eu prego no poder do Espírito Santo, porque para mim o viver é Cristo, é porque Cristo vive nele também, através do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, quem prega é sábio, quem ganha almas é sábio, irmãos. A fé vem pelo ouvir a palavra. E quando nós pregamos, a pessoa pode crer ou não. A nossa função é pregar, a nossa função é anunciar. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça, do juízo. A pessoa crê ou não. A função nossa é pregação. A função de Deus é a salvação, é confirmar aquilo que você está falando, é honrar a sua fé, é abençoar, é te usar. Você abre a boca, ele enche. Ele te abençoa, ele te guarda, ele te honra, ele te usa. Deus se manifesta quando você realmente obedece a sua palavra e de pregar o Evangelho. Então Paulo, ele fez da pregação o seu estilo de vida. Ele fez da pregação tudo aquilo que ele realmente queria para ele. E ele viveu para isso. Para mim viver é Cristo. Para mim viver é pregar, anunciar, proclamar. Para mim viver é ganhar almas, é ser usado por Deus, é ter um projeto de vida maior, pregar a palavra do Senhor. E para o apóstolo Paulo não existe um projeto de vida maior do que esse. Viajava longos dias para alcançar vidas. Quando estava preso por causa do Evangelho e da sua fidelidade a Deus, ele escrevia suas cartas, cartas de encorajamento, cartas de evangelização, cartas de despertamento espiritual, dizendo que vale a pena servir a Deus, vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena viver para o Senhor. E ele diz assim, para mim o viver é Cristo, num contexto de pregação, num contexto de que vale a pena viver para isso em nome de Jesus. Não apenas de boa vontade, não apenas com alegria, com amor, mas com força, com dedicação, com esforço, com trabalho, com suor, com lágrimas, com sangue, com toda a vida, com todo o coração. E é isso que Paulo fala, irmãos. Essa pregação pode nos levar ao arrependimento e quem sabe a um conserto. E falar, Jesus, se esse projeto não é nosso, não faz parte do meu desejo, que o Senhor coloque isso hoje no meu coração.
para que eu possa dizer como Paulo, para mim viver é Cristo. E eu pergunto a vocês, irmãos, qual foi a última vez que você ouviu essa expressão, para mim viver é Cristo? Qual foi a última vez que alguém disse para você, irmão, para mim o viver é Cristo? Para mim viver é Cristo. As pessoas falam vários versículos, mas esse é um versículo difícil de ser dito, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, e só uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia de amor a Jesus, uma pessoa realmente dedicada ao Evangelho, pode falar isso. E se nós ficarmos aqui só nesse ponto, se nós sairmos daqui dizendo assim, para mim o viver é Cristo, valeu a pregação, valeu essa mensagem, já valeu tudo. A igreja sair daqui, para mim viver é Cristo. Jesus, se para mim não viver não é Cristo, me perdoe, me restaure, muda a minha vida. Eu não quero mais ser um impostor da fé. Spurgeon fala, se você não é um missionário, se você não é uma pessoa que prega o Evangelho, você é um impostor. Se você não vive para a glória de Deus, você é mentiroso, você é uma farsa, você é uma imitação, mas não é um verdadeiro. Por isso que Paulo fala isso, irmãos. Eu vivo para Jesus, eu vivo para o Evangelho, eu vivo para o maior projeto do mundo, para a glória de Deus, fazer a sua vontade, pregar a sua palavra, tornar conhecido o seu nome entre as nações, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, devemos pregar a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz, verso 24. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Por que ele fala morrer é lucro? Ele fala o seguinte, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Paulo tinha certeza da sua salvação, ele tinha convicção que está com Jesus. Ele disse que estar com Jesus é a coisa mais linda do mundo, é infinitamente melhor que qualquer coisa na sua vida. Mas ele fala o seguinte, mas por causa da igreja, mas por causa dos escolhidos, por causa do povo de Deus, por causa daqueles que não se dobram a Baal, por aqueles que amam a Jesus, por aqueles que vão se converter, mas por vossa causa, por causa da igreja, por causa dos santos, dos redimidos, por causa da casa do Senhor, a igreja, os santos no mundo, o povo que ama Jesus de todo o coração, eu prefiro permanecer vivo na carne, proclamando o Evangelho. Então, irmãos, Paulo, ele amava tanto a igreja, apesar de estar com Cristo ser infinitamente melhor, ele falou, estar com Jesus é muito melhor, mas por causa de vocês, por causa da igreja viva, por causa da igreja que ama Jesus, que não rejeita a palavra, que abraça o Senhor, povo que ama Jesus de coração, que obedece, povo que dedica, povo que paga o preço, povo que não é fingido, povo que é verdadeiro, o povo que é arrependido, o povo que creu de coração, que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, esse povo que existe, esse povo a qual Jesus morreu. Por causa desse povo, eu continuo proclamando o Evangelho. Então Paulo diz para nós, devemos pregar de boa vontade, com amor, com dedicação total, mas por amor à igreja. Paulo, no seu contexto, fala sobre os perseguidores, fala dos falsos profetas, fala do joio, das pessoas que odiavam Paulo pelo que ele fazia, pelo que ele pregava. Ele deixa bem claro, eu prego o Evangelho não por causa dos opositores, eu não prego o Evangelho por causa dos falsos crentes, eu não prego o Evangelho e me esforço por qualquer pessoa, não, eu prego o Evangelho, eu dedico totalmente a minha vida a Deus, porque eu sei que esse Deus tem na terra uma igreja, apaixonada por Jesus como eu sou,
esse povo que obedece à palavra, que não nega a fé, esse povo que realmente se arrepende, um povo que se quebranta o coração, um povo que muda de vida, um povo que é diferente, um povo que é santificado, povo transformado, povo redimido, comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. É por causa desse povo que eu prefiro ficar vivo e deixar para ir para o céu mais tarde e proclamar o Evangelho, para que eles possam crer. Tem muita gente boa nesse mundo que pertence a Jesus, e eles serão salvos pela pregação da palavra, pelo anúncio do Evangelho, porque eles crerão no Senhor. A palavra do Senhor ensina assim, disse Jesus, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Jesus está dizendo para nós que a nossa palavra não voltará vazia, a pregação fará uma obra tremenda no coração da igreja, a igreja verdadeira vai aceitar, ela vai te amar, ela vai te abraçar, ela vai ser um com você. Então vale a pena pregar, porque tem um povo verdadeiro, tem um povo que é realmente um povo que ama a cruz de Cristo, ama o Senhor. Então Paulo fala, por vossa causa, verso 24, é necessário permanecer na carne, é necessário, verso de número 25, Paulo fala assim, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e também a alegria da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, quem prega o Evangelho, porque ama a Deus, ama o próximo, ele ama a igreja, ele ama a igreja, e ele sabe que essa igreja é imbatível, essa igreja de Deus é forte, Deus habita no meio dela, Deus a ama, Deus começou uma grande obra, Ele vai terminar. Então, amados, não é hora de querer fugir da igreja. As pessoas falam, não vai existir igreja mais, o povo vai querer mais igreja. Irmãos, o povo do mundo não quer igreja mesmo não, mas o povo de Deus ama a igreja, ama o povo. Na verdade, a igreja somos nós, a igreja é o povo de Deus escolhido, é o povo de Jesus, o povo que ama a palavra, que ama o Cordeiro, povo que realmente serve a Deus por amor, não por interesse. Então Deus está nos encorajando hoje, dizendo o seguinte, vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena você ter um projeto de vida elevado no seu coração, vale a pena proclamar essa palavra, de boa mente, por amor, com dedicação total, porque a igreja de Deus, ela vai aceitar e nunca rejeitar essa mensagem, ela vai abraçar de todo o coração e receber a bênção que ela promete, a salvação, a transformação, o crescimento, a alegria no coração, em nome de Jesus, por causa dos escolhidos, irmãos, por causa do povo de Deus. Paulo viajou, Paulo pregou, plantou a igreja, escreveu, ele viveu para Deus e para a igreja do Senhor Jesus. Às vezes, ficamos desanimados com a igreja, muita gente que se opõe, muita gente que massacra, muita gente que não entende, muita gente que persegue, muita gente que até ofende a gente. E Paulo viveu tudo isso. Paulo experimentou tudo isso. E ele falou, mas isso não me desanima, porque existe um povo tão abençoado, tem um povo tão tremendo na igreja, que por causa deles, eu vou continuar para sempre, até a volta de Jesus. E eu prefiro estar com eles, porque eu sei que quando eu morrer, eu vou receber a coroa da glória, a qual o Senhor preparou para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Meus irmãos, que palavra encorajadora de Paulo para nós. Você que talvez deixou de pregar, você que de repente, no seu coração, você não está tão dedicado mais assim ao Senhor, de repente está desanimado com a igreja, eu vou sair, eu acho que não vai ter, a igreja vai acabar, vai desanimar, porque é muito problema, muita luta, muita dificuldade. Mas Paulo está dizendo ao contrário, devemos pregar de boa vontade, com amor, com toda a força e dedicação, porque a palavra de Deus é poder, a igreja de Deus é vitoriosa.
ela não se dobra a Baal, ela ama Jesus. E a igreja de Jesus, ela vai te amar também, vai te abraçar, ela vai ser uma com você. E a palavra de Deus não volta vazia, fará tudo que Deus prometeu. E ele diz assim, guardar a minha palavra, guardarão também a sua palavra. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então de repente você está desanimado, você está um pouco aí ferido, machucado. Paulo fala o seguinte, prega a palavra, filho, de boa vontade, com amor, prega essa palavra. Fala como eu falo. Paulo diz assim, para mim, o viver é Cristo, sede meus imitadores. O morrer é lucro, mas por causa dos escolhidos, eu prefiro estar na carne, porque essa igreja é gloriosa, essa igreja é muito abençoada, essa igreja é muito linda, e ela vai prevalecer, e você vai prevalecer junto com ela, em nome de Jesus, amém? Então vale a pena o seu ministério, vale a pena o seu esforço, porque a palavra de Deus não volta vazia, o que Deus começou Ele vai terminar, e tudo que Ele faz é perfeito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te guarde, que Deus te encoraje, que Deus te reanime, que Deus te levante nessa noite. A igreja de Jesus, ela precisa de referência, de boca de Deus hoje, de apóstolos, Paulo, como você é em nome de Jesus, os Paulos, as Paulas que estão aí no nosso meio, amém? Então que Deus o abençoe nessa noite, que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa reanimar o seu espírito, o seu ministério, e que você não feche a sua boca, que você proclame a palavra, de boa mente, com amor, com dedicação total, por amor à igreja. Vale a pena a sua palavra, a palavra de Deus, a igreja vai abraçar como ouro, como ar que respira, como água que vem realmente da fonte da vida. Essa igreja vai aceitar essa palavra. Então, por causa dela, proclame e desenvolva o seu ministério da melhor forma, porque vale a pena. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo por causa de Jesus, amém? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Creio que Deus o abençoe.